Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula VIP, onde nós vamos compartilhar com você o passo a passo da conhecida técnica do jardim. É uma técnica de indução hipnótica que eu utilizei em uma de nossas alunas que sofria com uma dor crônica no tornozelo direito. E esta técnica nós disponibilizamos para quem é aluno da nossa formação do treinamento Regressão e Vidas Passadas. E alguns alunos ficaram com uma dúvida sobre esse passo a passo, sobre essa técnica, como é que a gente faz para aprofundar esse tipo de indução. Então, o objetivo desta aula é compartilhar o passo a passo dessa técnica. Lembrando que se você já faz parte da nossa comunidade de alunos, essa aula vai estar disponível lá na plataforma para você. Só que o meu objetivo também aqui é disponibilizar essa técnica para quem ainda não é aluno, para quem ainda não faz parte dessa formação, porque é uma dúvida muito comum. Como é que é o processo de indução hipnótica? Como é que se faz para levar o cliente para um estado alterado de consciência, um profundo estado de relaxamento, que faça com que ele regrida a ponto dele se lembrar da causa daquele problema. No caso desta aula com a nossa aluna Selma, ela foi levada a uma vida passada onde ela descobriu que a causa daquela dor estava relacionada a uma vida passada. Então, tudo isso eu compartilho com você, vou compartilhar com você nesta aula. Lembrando que, Luciano, eu ainda não tenho nenhuma formação em hipnose clínica, eu sou terapeuta, mas gostaria de aplicar essa técnica. Sim, o que você pode fazer? Pega um papelzinho, uma caneta, vai anotando passo a passo, depois revisa esta aula, volta, assiste a aula mais de uma vez. E a técnica completa que eu faço com essa aluna, lembrando, caso você já esteja na comunidade de alunos, está lá no bônus Treinamento, Regressão e Vidas Passadas. Me parece que é a aula 2, tá legal? Vamos lá então? Eu vou compartilhar agora com você aqui a apostila passo a passo, fazendo uma análise, detalhada dessa técnica, lembrando que a apostila ela vai estar aqui em algum local abaixo do vídeo para você baixar a apostila também. Então, nessa apostila a gente vai apresentar uma análise da técnica do jardim, e é uma indução que eu escolhi para essa sessão que eu comentei com você, com a Selma, que é um método que emprega visualizações guiadas para promover um estado de relaxamento profundo e facilitar o acesso ao subconsciente. Então, primeiro, o passo a passo. Primeiro de tudo, a indução hipnótica com a técnica do jardim. Lembrando que a indução ela funciona como se fosse uma virada de chave para que o cliente ele perceba que alguma coisa diferente está acontecendo. Se nós fizéssemos tudo de forma conversacional, o cliente, ele talvez, terapeuticamente falando, a gente já fizesse toda a abordagem, de repente, se a gente fizesse uma sessão de coaching, por exemplo, uma sessão de PNL, o cliente, a gente consegue trabalhar as questões sem que o cliente perceba e no final da sessão, o terapeuta consegue resolver aquela questão sem que o cliente tenha uma noção de quando teria iniciado o processo terapêutico. Quando a gente faz uma sessão de hipnose clínica, o cliente ele percebe que para que alguma coisa aconteça, haja o início de um processo, e é nesse início que acontece o processo de indução hipnótica. A indução hipnótica é como se nós, no momento que estamos conversando aqui, vamos considerar isso relacionando os níveis de frequências cerebrais, o nível de ondas cerebrais. Então, no momento que a gente está conversando aqui, a gente está no nível crítico, onde a nossa faculdade crítica ela está mais dominante. E nesse nível, o nível beta, é um nível em que você raciocina muito mais. Se eu falasse para você, você se lembra a primeira vez que aconteceu isso que você vem tratar? Obviamente, por eu estar no nível beta, dificilmente você, cliente, ou eu, nós vamos nos lembrar, porque aquilo está na nossa mente inconsciente. À medida que nós começamos a indução, através de visualizações, o cliente ele começa a rebaixar o nível de ondas cerebrais e começa a acessar níveis que são mais fáceis, se tornam mais fáceis para você, terapeuticamente falando, trabalhar. Então, do nível beta, o nível seguinte é o nível alfa, que já é um nível de relaxamento,
onde o cliente já começa a vivenciar um estado de relaxamento, a ficar mais acessível às emoções. Depois do nível alfa, que é o nível abaixo do nível beta, o cliente ele já pode ir para um nível mais profundo, que é o nível teta. E depois do nível teta, o nível mais profundo é o nível delta. Na maioria das terapias, quanto mais profundo for o nível, melhor, inclusive numa sessão de regressão. Se você estiver tratando alguma situação que o seu cliente ele precise tratar, por exemplo, algo que não seja necessário ele atingir um nível profundo, às vezes o nível alfa, por exemplo, como acontece numa hipnose conversacional, a gente tem também o treinamento hipnose de olhos abertos, onde a pessoa, num nível alfa, já é o necessário para você, de forma conversacional, você conduzir a pessoa ao estado de transe de olhos abertos. No caso de uma regressão, é recomendável que o cliente vá até o nível teta, até o nível delta, ok? Passando então aqui para a primeira parte, que foi quando eu fiz a criação do ambiente seguro. Eu não vou compartilhar com você aqui a aula, o vídeo, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa. Vamos fazer aqui com a apostila, que dá para você compreender assim perfeitamente o passo a passo de cada técnica. O que eu fiz então? O nome da nossa aluna que nós fizemos a terapia é a Selma. Então eu disse aqui, Selma, imagine que você está em um lindo jardim. Nessa etapa da criação de um ambiente seguro, o que acontece? A gente utiliza a visualização guiada e a gente sempre recomenda para que se crie um ambiente de segurança e tranquilidade. É a chamada instalação ou criação do ambiente seguro. O subconsciente, ele responde muito bem aos estímulos sensoriais. Então, nesse momento, eu guio a pessoa a imaginar um jardim repleto de cores, aromas e uma brisa suave, o que vai ativar sensações de calma e bem-estar. Por quê? Para a gente começar, deve ser recomendável a criação de um ambiente seguro. Muitas vezes, durante a terapia, o cliente ele pode acessar na mente inconsciente dele cenas, situações, lembranças que podem ser desconfortáveis. Algumas vezes, o cliente, estando nessa vivência, isso pode ser benéfico, ele reviver aquilo. Só que o terapeuta, muitas vezes, se ele perceber desnecessário o cliente sofrer novamente, você pode sugerir que ele volte para um lugar seguro. Então, você instalando um lugar seguro, que pode ser, por exemplo, um local na natureza, depois a gente vai ver aqui na apostila, se o cliente ele estiver numa lembrança, se for numa terapia regressiva, onde possivelmente ele se veja numa vida passada, onde ele tenha sofrido muito, muitas vezes pode ser desnecessário o cliente estar ali sofrendo novamente. Então você pode tirá-lo e levá-lo novamente para aquele lugar seguro. E esse lugar seguro ele pode ser, olha só na nossa apostila, um jardim repleto de cores, aromas e uma brisa suave. Então imagine só que você agora, neste momento, né, Selma, você está em um lugar totalmente seguro. Imagine que você está agora vendo, ouvindo e sentindo. É o que a gente fala na PNL das modalidades, que é ver, ouvir, sentir, e você trabalha com as submodalidades, né? Você veja com muito brilho, veja colorido o local onde você está, um local na natureza, né? Veja as árvores à sua volta, o riacho que passa do seu lado esquerdo, veja os seus pés tocando no chão, ouça o som do vento batendo nas árvores, ouça o som de um riacho que passa bem ao seu lado, ouça o som do vento batendo no galho das árvores, sinta os seus pés tocando no chão, sinta o sol tocando o seu corpo, energizando você, sinta, por exemplo, o vento batendo no seu corpo. Tudo isso faz com que o cliente comece a se sentir bem e você, trabalhando com diversos níveis, visual, sinestésico e auditivo, você pode atuar de uma forma segura, porque o cliente, às vezes, ele pode ser mais visual, ele pode ser mais auditivo, ele pode ser mais sinestésico, então isso vai fazer com que você tenha variações para aumentar
aquela sensação do ambiente seguro. Continuando aqui na nossa apostila, o objetivo aqui então é criar um espaço mental seguro, um local onde o cliente ele possa se sentir protegido antes de avançar para memórias mais profundas. Isso é essencial, pois o subconsciente precisa se sentir confortável para liberar lembranças reprimidas sem qualquer resistência. Passando agora para o outro ponto, que é a sugestão de relaxamento progressivo. Então, como é que eu fiz na aula, né? Então, Selma, você caminha lentamente por esse jardim, sentindo o chão sob seus pés, e a cada passo que você dá, uma sensação de calma e bem-estar se espalha pelo seu corpo. Lembra de usar a voz hipnótica, a gente fala isso muito bem na nossa formação, que a voz ela deve ser congruente com aquilo que você quer transmitir para o seu cliente. Então aqui a gente apresenta o relaxamento progressivo associado ao movimento. No momento que você guia o seu cliente para ele imaginar que ele está caminhando pelo jardim, você proporciona um relaxamento gradual e natural, pois o cérebro ele associa o ato de caminhar em um ambiente calmo à redução da tensão. Essa técnica, inclusive, ela também ajuda a manter a mente do cliente engajada no processo, reduzindo distrações externas e permitindo um aprofundamento mais eficaz no trânsito. Então, a visualização dele chegando no local, na natureza, ali vai ser o seu lugar seguro. A gente já pode passar para a próxima etapa, que já é o banco especial, né? Essa metáfora do banco, ela é muito importante porque ela faz com que o cliente ele aprofunde naquele estado de transe. Então, continuando aqui. Agora, Selma, à sua frente, você vê um banco muito especial. Nessa etapa, né, a gente introduz um elemento simbólico, que no caso é o banco, que representa um ponto de transição entre a mente consciente e o subconsciente. Quando o cliente ele se imagina que ele está vendo um banco à sua frente, ele recebe uma sugestão de que traga a sensação de um relaxamento ainda mais profundo. O uso de símbolos é fundamental na hipnose, pois o subconsciente trabalha com arquétipos e metáforas. E o banco, nesse nosso exemplo, ele vai servir como um gatilho mental para que o cliente permita se relaxar completamente e entrar em um estado receptivo. Então, recapitulando aqui, nós colocamos o cliente para imaginar, pedimos ao cliente para ele imaginar que está no local seguro, para ele imaginar bem à sua frente um banco e as características do banco, se você quiser utilizar de variações, as características do banco também podem ajudar para que o cliente ele se sinta mais à vontade. Então, muitas vezes eu digo assim, imagine que você está em um banco e esse banco tem um formato, tem a cor, tem a textura que te traz tranquilidade. Às vezes o cliente ele gosta de um banco macio, às vezes o cliente ele gosta de um banco mais rígido, mais duro, às vezes o cliente ele gosta de um banco que tem cabeceiras ou não, os braços. Então, lembra aqui de utilizar a estratégia que Milton Erickson utilizava, né? Você jogar as sugestões para que o cliente mesmo ele absorva da forma que ele acha necessário, né? Não o banco que você cria, mas imagine que você está vendo o banco que te faz sentir mais tranquilo, que tem a textura que faz você sentir-se mais agradável, mais relaxado, enfim. Passo 1.4 aqui, o fechamento dos olhos e a indução ao sonho. Então, nesse momento, você pede ao cliente que ele se senta no banco e aqui no próximo passo, quando você se senta no banco, você se sente um sono gostoso chegando, uma leveza no corpo, como se tudo ao seu redor estivesse em harmonia. Nesse ponto, na nossa aula, eu utilizo sugestões diretas de relaxamento e associação com o sono para aprofundar ainda mais o estado hipnótico. A ideia aqui é fechar os olhos e começar a sonhar. Então, o cliente, ele entrou no jardim, sentou-se no banco e eu digo para ele, imagine agora que você está deitando
no banco, e no momento que você se deita, você se sente tão bem que você começa a sonhar. Olha só que interessante. Nesse momento, eu estou criando um estado dissociativo. O cliente já está no estado de profundo relaxamento, ele já está se sentindo bem naquele local seguro, ele vê o banco, ele se deita no banco, olha só que poderoso. E no momento que ele se deita, ele começa a sonhar. Houve uma dissociação muito profunda. E esse estado dissociativo, olha só na nossa apostila, permite que o cliente se distancie do nível consciente e mergulhe na experiência hipnótica. Esse estado dissociativo é importante para a regressão, pois ajuda a reduzir a influência da mente analítica, da mente consciente, permitindo que memórias e emoções armazenadas no subconsciente aflorem com mais facilidade. Olha só que interessante. Então, nesse momento que o cliente ele está vivenciando a experiência de dormir profundamente, você já começa nesse instante, foi assim que nós fizemos com a Selma, a partir do momento em que ela começa a sonhar, então vamos raciocinar aqui, ela já está num nível profundo, e nesse nível profundo, onde ela está num lugar seguro, você cria uma dissociação mais profunda ainda, onde ela se vê num banco, se deitando e sonhando profundamente, ela já está muito mais propícia a você fazê-la vivenciar através da regressão aquilo que ela precisa resolver. Então a gente vai aqui para o espaço 2, para o ponto 2, que é a transição para a regressão, a técnica da porta. Após estabelecer um estado de transe profundo, eu utilizo a técnica da porta, que é uma das abordagens mais eficazes para conduzir o cliente a experiências passadas. Na nossa formação, regressão e hipnose clínica, existem diversas abordagens que eu poderia ter feito. Aqui com a Selma eu fiz a técnica da porta, mas tem a técnica da ponte, a técnica do portal, a técnica das escadas, né? Imagine que agora você está visualizando um portal e quando você atravessa esse portal você vai para a primeira vez que você sentiu. Poderia ter utilizado também. No caso aqui a gente está fazendo a análise da aula que nós fizemos com a Selma. Como é que funciona? Como é que nós fizemos a técnica da porta? Vamos lá. A introdução da porta como portal para o subconsciente. Agora, Selma, bem à sua frente, você vê uma linda porta. A porta, ela é o elemento simbólico. Lembrando, a gente poderia utilizar uma porta, poderia utilizar uma ponte, poderia utilizar um espelho. Muitas pessoas gostam de utilizar o espelho. Imagine que à sua frente existe um espelho, que poderia ser um outro elemento simbólico. No caso aqui, a porta, ela representa a passagem entre o presente e o passado. E esse tipo de visualização, ele é extremamente eficaz, pois permite que o subconsciente crie uma transição fluida para acessar memórias ou emoções reprimidas. É muito mais fácil você brincar com o subconsciente do cliente do que você simplesmente dizer, agora, quando eu disser 3, você vai a primeira vez que você sentiu aquela dor. Talvez seria muito mais complexo a gente acessar. A nossa mente subconsciente, ela trabalha melhor com metáforas. Então, neste momento, o cliente, né, no nosso exemplo, ele pode visualizar uma porta de diferentes formatos. E da mesma forma eu digo, a porta é do jeito que te faz se sentir mais segura. Pode ser uma ponte de madeira, pode ser uma ponte de ferro, pode ser uma pedra, uma ponte de pedra, uma porta de pedra. Vamos supor que eu falasse aqui, imagine que você vê à sua frente uma porta de madeira. Mas ela se sente melhor se ela visse uma porta de ferro. Então diga, você vê a porta que tem o formato que faz você se sentir bem. E esse detalhe, ele pode fornecer informações valiosas sobre a natureza do que está armazenado no subconsciente. Passando aqui para a próxima etapa, que é a sugestão de conexão com a emoção subjacente. Essa porta, ela está ali por um motivo. Aquela porta, ela separa você de uma memória, de uma cena, de uma experiência que pode estar relacionada com algo que você carrega até hoje.
E no caso aqui de uma terapia específica, eu posso dizer, aquela porta, ela está separando você de uma memória da primeira vez que você sentiu essa dor, que você sentiu essa tristeza, que você sentiu essa emoção negativa. Nesse momento, então, eu estou direcionando o cliente para o propósito da regressão. E eu sou assim bem enfático na nossa formação e nos treinamentos, nas aulas bônus que eu coloco sempre na comunidade de alunos, eu sempre lembro o seguinte: regressão não é terapia. Muitas pessoas acham que o fato da pessoa se lembrar, aquilo vai solucionar o problema. Não, e muitas vezes pode ser até prejudicial se você não fizer a ressignificação. A terapia, ela está na ressignificação. Então, essa técnica, continuando aqui na apostila, em vez de sugerir uma cena específica, mantenha uma abordagem aberta, permitindo que o subconsciente escolha o que precisa ser explorado. Então, a gente tem até as frases abertas que a gente utiliza para que a pessoa aumente a possibilidade, para que o terapeuta aumente a possibilidade do cliente se lembrar de uma forma mais precisa. Essa técnica, ela evita a indução de memórias falsas, pois o cliente acessa espontaneamente aquilo que já está em seu subconsciente, sem interferência do terapeuta. E depois, a contagem regressiva para acessar a memória. Eu digo em seguinte: quando eu contar até 3, você poderá se aproximar dessa porta e, ao atravessá-la, você será levada suavemente para um momento significativo. Eu poderia dizer aqui também: ao contar até 3, você vai ver com nitidez, com exatidão, a primeira vez que você sentiu, que você passou por essa sensação, que você sentiu aquela tristeza, que você sentiu a baixa autoestima, para qualquer situação, ok? A contagem regressiva, ela vai facilitar a transição de estados hipnóticos. O uso da contagem de 3 a 1 vai criar uma sensação de progressão e permitir que o cliente sinta que tem controle sobre o processo. Além disso, a sugestão de que será prolongada suavemente ajuda a evitar resistência ou ansiedade, garantindo uma transição tranquila para a regressão. Então, resumindo aqui, quais foram os passos da indução com a técnica do jardim e da porta? Primeiro, nós fizemos o relaxamento progressivo, que foi para reduzir a tensão física e emocional. Depois, as visualizações guiadas, que foi para que a pessoa se colocasse num ambiente seguro. Depois, as metáforas simbólicas, que foi criar a metáfora do banco do jardim. Depois, as sugestões indiretas, permitindo que a memória do cliente acessasse sem interferências internas. O aprofundamento gradual, que fez com que garantisse um transe hipnótico seguro e eficaz. Lembrando que essa apostila, ela vai estar disponível para você baixar aqui após você assistir essa aula. Então, de forma resumida, essa abordagem da técnica do jardim, ela ajuda para que o cliente se sinta mais seguro e ele aprofunde aquele estado para que no processo da regressão ele se sinta mais suscetível e mais seguro, mais tranquilo para ele acessar a primeira vez que ele sentiu aquela emoção. Pode acontecer algumas vezes, Luciano, é uma pergunta muito comum. Luciano, e se eu fizer toda a técnica, todo o processo, mas o cliente ele não regredir? Acontece da vez da gente fazer as perguntas abertas, né? Onde você está? É um lugar aberto ou fechado? É noite ou dia? E a pessoa fala assim: eu não consigo ver nada. Pode acontecer isso também. Na nossa formação, a gente tem algumas estratégias poderosas e seguras para que, se o cliente não visualizar, não se lembrar da primeira vez, algumas estratégias para você burlar a mente, positivamente falando, terapeuticamente falando, você seduzir o cliente para ele. Se de repente você fala assim: onde você está? É noite ou dia? A pessoa: não consigo me lembrar. Você está num lugar aberto ou é fechado? Não consigo ver nada. E aí você vai insistir nas mesmas perguntas? Não. Existem estratégias
para você utilizar caso o seu cliente não se lembre da primeira vez que você fizer a abordagem e a pergunta. E é natural, é compreensível, porque muitas vezes o cliente, imagine só, você às vezes traz um problema ali reprimido, uma dor muito profunda, e às vezes você vai no terapeuta, vai fazer um atendimento presencial ou online, né? Lembrando que todas as técnicas, todas as abordagens que a gente compartilha na nossa formação servem tanto para você que quer, para você que já atende presencial, como para você que já atende presencial, quer começar a atender online, ou você que já quer começar a atender online, né? A gente tem todo passo a passo, assim, de forma segura na nossa formação, que auxilia e dá assim, uma segurança, uma precisão muito grande para você atender, mesmo que, Luciano, eu quero começar a trabalhar como terapeuta, só que eu não fiz nenhuma terapia. Não tem problema. Aí eu pego assim na sua mão, tenho um comprometimento para ajudar você a começar já a fazer os seus atendimentos online. Eu geralmente oriento, né? Se você estiver dando os primeiros passos, quer trabalhar com terapia, quer se transformar num terapeuta holístico, eu sempre oriento para você, ao dar os seus primeiros passos, você começar a atender online, porque o online, ele, além de você ser assim, uma forma muito mais segura para você atender, tanto segurança no sentido de você não ter a necessidade de investir, de você ter despesas, por exemplo, de aluguel de sala. Você pode atender da sua casa, do seu espaço online, é muito mais seguro. E também você pode atender pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Pessoas em outros países. A gente tem alunos que estão sempre relatando, tem outros alunos, né? Alunos da nossa formação que têm clientes em outros países, nos Estados Unidos, Inglaterra. Eu tenho alunos que têm clientes em Angola, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha. Então, o atendimento online, ele amplia a possibilidade de você poder ajudar mais pessoas, ok? Então, no atendimento online, de repente o cliente fala assim, eu não consigo me lembrar de nada, não consigo ver, não tem problema. A gente tem técnicas, estratégias que você pode, assim, de forma segura, conduzir o seu cliente. E, às vezes, o cliente, no primeiro atendimento, ele está, assim, ainda com medo, inconscientemente, de acessar a memória a primeira vez, e isso é natural, né? Imagine só, um trauma que a pessoa carrega ali há 20, 30 anos. Só que, de forma segura, você pode acessar ali, né? De uma forma muito bem sucedida, você pode acessar aquela memória, aquilo que a mente inconsciente do seu cliente está trazendo como uma forma até de proteger o seu cliente. Bom, então a gente está encerrando esta aula, lembrando que a apostila, toda a apostila que a gente está compartilhando aqui, ela vai estar logo abaixo aqui, não sei se você está assistindo da plataforma diretamente, mas esta aula, assim que você assistir, logo abaixo aqui, vai estar disponível a apostila para você fazer o download. Essa aula, ela vai ficar liberada por um determinado tempo, depois ela vai ficar disponível apenas para quem faz parte da nossa formação online em hipnose clínica e regressão. Eu reforço aqui o meu convite para você, Luciano. Adorei a aula, tem assim muito conteúdo rico, mas eu acredito que agora não seja o momento para fazer a formação. Não tem problema. Com as técnicas que eu estou compartilhando aqui com você, já dá para você utilizar. Recapitula, né? Volta. Você vai poder fazer com certeza uma sessão de regressão segura, né, com os passos que eu compartilhei com você. Luciano, eu acredito que as técnicas aqui são fantásticas, mas eu gostaria de dar um passo a mais, eu gostaria de investir mais. Então, aqui na nossa página, em algum momento, tem algum local, melhor dizendo, tem um botão onde você vai falar diretamente com a nossa equipe, ou talvez um botão onde você vai ser direcionada já para você fazer a sua inscrição na nossa formação online em hipnose clínica e regressão. É um momento que pode ser uma virada de chave na sua vida. É um momento em que vai ajudar você a ter mais segurança, e você vai ter uma ferramenta como a hipnose clínica, a regressão, onde você vai ajudar clientes que já vêm há muito tempo com um sintoma, como é o caso da nossa aluna, a Selma, onde a gente
disponibiliza lá a aula, onde ela vinha com aquela dor crônica já há muito tempo e nós conseguimos, em apenas uma sessão, a gente solucionar aquele problema. Esse recurso vai estar disponível também para você, ao se tornar um hipnólogo ou um hipnoterapeuta. As aulas, elas estão divididas. A minha preocupação, muitas vezes o aluno, ele recebe tanta informação que às vezes ele fica muito dispersivo e confuso, né? Nossa, eu vou ter que estudar 3, 4, 5 meses para começar a praticar. Não. Na nossa formação, nós dividimos os primeiros módulos de uma forma bem didática, para que você, nas primeiras aulas, você fale assim, tá. Então é por isso que funciona. É por isso que é fácil. Você vai compreender quando uma pessoa está em transe através dos sinais físicos. Isso vai te dar muito mais segurança. Você vai compreender o que você deve falar para o seu cliente para que ele se sinta mais seguro. Você vai entender quando você deve utilizar, qual indução é mais recomendável para um atendimento presencial, qual é a indução mais recomendável para você utilizar em 99% dos seus atendimentos. Tudo isso de forma segura, prática. E ao fazer a sua inscrição agora, vem aí uma novidade, um presente para você. Ao fazer a sua inscrição agora com a nossa equipe, você ainda vai ter acesso a mais 5 treinamentos bônus. É a nossa formação online em hipnose clínica e regressão atualizada, com técnicas atualizadas, a nossa formação online em hipnose e auto-hipnose, também o nosso treinamento captação de clientes e atendimento terapêutico online. Muitas pessoas têm técnicas, têm terapia, têm estratégias, mas na hora de vender elas não conseguem, porque elas trabalham sempre investindo o seu tempo na mente consciente do seu cliente. E ninguém compra com a mente consciente. Nós geralmente compramos alguma coisa quando um vendedor consegue ativar o nosso sistema límbico, que é a nossa mente emocional. E nesse treinamento que você pode levar de bônus, captação de clientes e atendimento terapêutico online, eu compartilho passo a passo para você dominar todas as técnicas para você vender, ativando a mente inconsciente, o sistema límbico do seu cliente. Mais 2 treinamentos. O treinamento hipnose clássica. O que acontece muitas vezes quando alguém estuda hipnose? Vamos supor que você não estivesse nesse mundo e alguém chegasse para você e falasse, nesse mundo da hipnose, alguém chegasse para você e falasse assim, eu sou hipnólogo, eu sou hipnoterapeuta. O que muitas pessoas geralmente fazem é o seguinte, me coloque em transe agora. Eu gostaria tanto de ser hipnotizado. Ou às vezes você vai fazer uma palestra e alguém fala assim, tá, ele é hipnólogo, mas não hipnotizou ninguém? Então, nesse treinamento hipnose clássica, eu compartilho com você estratégias de hipnose que você pode, em um grupo de amigos, você pode numa palestra, você pode, ao conversar com alguém, colocar aquela pessoa em transe e até para você fazer a chamada hipnose de palco, hipnose de entretenimento, que é salutar, que é benéfica. Às vezes, numa palestra, você faz uma demonstração, uma sessão de hipnose de forma segura, prática, e você, naquele grupo, você fecha diversos... Quantas vezes eu fazia hipnose de rua, hipnose de palco, numa palestra, quando eu falo sobre o poder da hipnose, e eu faço demonstração em grupo, eu fecho, às vezes, naquele momento, diversas sessões terapêuticas. Então, você vai aprender ali tudo aquilo que muitas vezes, às vezes, você viu até na televisão, e aquilo possa até ter despertado em você, até mesmo o interesse em hoje você estar estudando hipnose. É o bônus 4. E o bônus 5 é o treinamento regressão e vidas passadas, que é inclusive onde está a aula que nós fizemos com a demonstração que nós fizemos com a Selma. Nesse treinamento regressão e vidas passadas, é um treinamento focado para você que deseja trabalhar com terapia regressiva, com terapia de vidas passadas. Ali, nesse treinamento, a gente compartilha as técnicas, poderosas técnicas
que são utilizadas pelos grandes nomes da terapia regressiva, como Roger Ruger, Hans Tenden, Maurice Netterton. Ali você vai aprender técnicas onde você vai, de forma precisa, realizar sessões de vidas passadas de uma forma totalmente segura e prática, ok? Então, lembrando mais uma vez, essa aula ela pode sair do ar a qualquer momento e saindo essa aula do ar, obviamente, o valor promocional que você pode estar tendo acesso agora também já vai ser, também o link pode ser expirado juntamente com esse vídeo. Então, clica no botão ou entra aqui em algum local na descrição desse vídeo para você falar diretamente com a nossa equipe e garantir o valor promocional. Quero agradecer a você pelo carinho, por você estar comigo assistindo essa aula. Me coloco sempre à disposição. Se você tiver alguma dúvida relacionada a qualquer conteúdo do nosso treinamento, pode ficar à vontade, da nossa formação, pode ficar à vontade e falar diretamente com a nossa equipe, diretamente comigo, que eu terei o maior prazer em gravar um vídeo tirando as suas dúvidas. Um grande abraço para você e até lá!